Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso gratuito aqui do YouTube sobre os Session Players do Logic Pro 11. Hoje a gente vai falar sobre o instrumentista que ficou faltando, que é o Keyboard Player, o tecladista barra pianista. A gente começa o curso com essa aula falando sobre o baterista, o drummer, depois a gente fala sobre o baixista e finalmente a gente vai falar hoje sobre o tecladista barra pianista. Vamos lá para dentro do Logic? Meu nome é Ricardo Gomes, você está assistindo a RGX Education. E antes, pessoal, aquele recadinho importante, se gostarem do vídeo, marquem com gostei, compartilhem, comentem e assinem o canal para não perderem nenhum vídeo, é muito importante aqui para a gente. Vamos lá! Muito bem, pessoal, vou fechar aqui o Studio Base e criar um track de Session Player tipo Keyboard Player, ok? E aqui no estilo do Keyboard Player eu vou deixar Freely, que quer dizer livre. Create. Vocês estão notando que a gente está indo um pouquinho mais rápido, porque a gente já teve aulas sobre outros dois Session Players, né? O baixista e o baterista. Então, se você não está muito acostumado com o que a gente está fazendo aqui, volta lá na primeira aula do nosso curso de Session Players aqui do YouTube, a aula do drummer, ok? E da mesma forma, pessoal, aqui no editor, eu vou colocar aqui no main, vocês vão ver que existem muitas similaridades, que eu vou marcar aqui em vermelho, ó, que são iguais para os outros Session Players. Então não vou passar de novo pelos conceitos desses parâmetros, Complexity, Intensity, escolher aqui o tecladista que a gente quer, enfim. Isso tudo a gente já explicou antes. Eu vou me concentrar nessa aula nos parâmetros que são exclusivos do tecladista, ok? Que são esses aqui. Então, olha que interessante, como nos outros a gente consegue definir nos mínimos detalhes a performance que a gente quer. Então, eu tenho aqui, olha, a mão direita e a mão esquerda sobre o teclado, certo? Eu posso desligar, vamos colocar entre aspas, uma das mãos. Então vamos dizer que eu quero só a mão direita tocando. Eu vou aqui na mãozinha esquerda, ó, e apago, fica só a direita. Ok? E eu posso definir o range que eu quero. Se eu quero que elas toquem num range mais grave, ou seja, num alcance de notas mais graves, eu posso fazer assim, ó, colocar a mão esquerda aqui e a mão direita aqui. Ou mais agudas, mão direita aqui e a mão esquerda aqui. Ou pegando um alcance enorme, desde grave até bem agudo, fazer uma coisa como isso aqui, botar as mãos bem separadas, que não seria uma coisa muito natural, né? Então a gente poderia começar aqui, ó, com um ponto de partida, alguma coisa por aqui, e ir experimentando. Interessante, né? E a gente tem alguns parâmetros aqui para a mão esquerda e para a mão direita. Na mão esquerda, que chama left hand, a gente pode escolher o voicing, e a gente tem as opções aqui de root only, que é a nota raiz do acorde, a gente chama em português comumente o baixo do acorde, né? A nota que dá nome ao acorde. Então, somente essa nota, somente a nota raiz é a oitava, a raiz e a quinta, a raiz, a quinta e a oitava. Por enquanto, está só na nota raiz. Mas acho que seria interessante a gente ter, por exemplo, root and octave, que é interessante. E o estilo? Que estilo eu quero para a minha mão esquerda? Apenas notas de sustentação, né? Notas longas, sustain only. E aí, simple, moderate e complex, que é simples, moderado e complexo. Follow right hand, quer dizer, seguir a mão direita. Ele vai dando os acentos junto com os acentos da mão direita. E steady eighth
eighth são as colcheias, né? Então, tocando direto as colcheias. Bom, pessoal, e como a gente já viu aqui, a gente vai experimentando, né? Aquilo que for funcionando melhor para o que a gente quer na música. Beleza, eu deixei só a mão esquerda para a gente ouvir melhor e eu acho que funcionou bem assim. É uma introdução aqui, eu prefiro algo mais simples, ok? Agora vamos para os parâmetros da mão direita. Voicing, a gente tem algumas opções aqui. A gente vê um número ali, 2, 3, 4, que é o número de vozes, o número de voz, ou seja, a quantidade de notas que vão ser tocadas em cada acorde, ok? Então a gente tem 2, 3, 4 plus, né? 4 ou mais. E temos a opção de full chord, quer dizer, o acorde completo. E entre parênteses, a gente tem algumas opções sobre como a mão direita vai se comportar na troca de acordes. Então a gente tem fixed interval, quer dizer, intervalo fixo. A mão direita vai manter o mesmo intervalo à medida que vai trocando de acordes. Common tone significa que a mão direita vai aproveitar as notas comuns dos dois acordes. Então, geralmente, é uma mudança mais suave entre os acordes, né? Com intervalo fixo é como se fosse um bloco se movendo. E common tone, essa mudança é mais suave. Ou ainda fixed inversion, que significa que os acordes vão manter a mesma inversão. Mas claro, pessoal, é aquilo que a gente sempre fala, é uma questão de experimentar o que vai funcionar melhor para a gente. E tem também esse parâmetro aqui, movement, que é o quanto a sua mão direita vai se mover ao longo do teclado. Range quer dizer o alcance, né? Minimal range, small, medium ou large range, quer dizer mínimo, pequeno, médio ou grande. Alcance, um alcance maior, médio, menor ou mínimo. Então está marcado aqui, médio é um bom ponto de partida. Vamos lá, pessoal. Vocês notaram que além de tocar o acorde, a mão direita faz uma espécie de um floreio, como se fosse algumas notas extras que vêm antes da nota principal, rapidamente? Um ornamentozinho, um floreio, quer ver? Isso chama grace notes, e a gente pode aqui no Details ajustar a quantidade de grace notes. Muito bem, eu quero algo muito simples, não quero grace notes, ok? Vamos trabalhar um pouquinho. Muito legal, gostei dessa decisão final nossa aqui. É interessante notar, pessoal, que quando a gente está trabalhando com a ótica do instrumentista, a gente tende a colocar bastante floreio e colocar bastante informação de piano ali.
Mas quando a gente começa a pensar com a cabeça do produtor, a gente percebe que muitas vezes é melhor a gente enxugar, tirar a nota, tirar a informação, tirar floreio e abrir espaço para que cada elemento que compõe a nossa track ali, a bateria, o baixo, depois ainda vai entrar vocal, enfim, de repente uma guitarra, um violão, ter espaço, né, para eles aqui. Acho que isso é muito, muito importante, né? Vamos ouvir de novo. Esse respiro entre as notas é muito importante. Vocês notam que a nossa atenção vai mudando. A gente ouve o piano, daí daqui a pouco a gente ouve o baixo, a bateria. Ter essa noção do espaço que cada instrumento vai preencher na sua música é fundamental, uma característica muito importante de um produtor. Ficou faltando falar aqui do manual, mas a gente já sabe, né? É igualzinho os outros session players. Então é isso, pessoal. Na verdade, eu quero dar um outro exemplo. Eu vou fazer o seguinte, olha. Dar um mute e criar um outro track. Vou criar um outro track de Session Player, Keyboard Player, só que eu vou mostrar um outro estilo para vocês aqui, o Simple Pad. Que é um pad, é um som de preenchimento. Tá? Então vocês podem notar aqui que o instrumento mudou. É um sintetizador. Ok? Enquanto no nosso track anterior o instrumento era o Studio Piano, que inclusive a gente vai falar sobre ele na próxima aula. Mas olha que interessante o som do pad. Muito interessante, né? Ele funciona muito bem para introdução também. Eu acho até que se eu estivesse produzindo essa música, eu ia preferir um som de sintetizador do que um piano aqui. Mas é uma decisão estética, né, pessoal? Eu acho que eles até podem funcionar muito bem juntos. Aqui, ó. Ó, interessante, hein? A gente já tem alguma coisinha acontecendo aqui. E no pad, pessoal, a gente tem esses dois parâmetros aqui, Note Start e Note Length. Note Start quer dizer o começo da nota. É quando a nota começa, a gente pode colocar ela um pouquinho antes ou um pouquinho depois da nota do piano, aqui, por exemplo. Por isso ela tem valores positivos ou negativos, ok? Vamos experimentar. Olha, acho que ficou melhor assim, hein? E Note Length é o comprimento da nota. A gente pode aumentá-la ou diminuí-la. Ou seja, valores positivos ou negativos, né? Positivos aumenta, negativos diminui. Tenta diminuir um pouquinho.
Olha que tá surgindo algo interessante aí, hein? E a última coisa que eu queria falar aqui é tie notes, que é pra gente decidir se a gente vai manter uma nota que é comum a dois acordes suando quando há a troca de acorde, né? Então a gente mantém aquela nota suando uma vez que ela é comum aos dois acordes. E a gente pode fazer isso para a mão direita, para a mão esquerda, para as duas, ou não fazer isso, deixar em off, ok? A gente está escolhendo ali fazer isso para as duas mãos, direita e esquerda. Vamos escutar de novo? Muito bem, pessoal, era isso que eu queria falar sobre o Keyboard Player. Espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre o instrumento de piano, o Studio Piano. Até lá! Calma, não vai embora ainda não. Se você gostou desse vídeo, então você precisa conhecer a RGX Education. Aqui no nosso curso de produção musical criativa com o Logic Pro, você vai obter o conhecimento necessário para dominar o Logic Pro, conquistar autonomia criativa e atingir uma sonoridade contemporânea e internacional nas suas produções. E para atingir esses objetivos, nós contamos com um método próprio e único no Brasil, material de apoio e um ambiente digital completo. Tudo o que você precisa para ter uma experiência leve, estimulante e eficiente de aprendizado. Então não vai querer ficar de fora dessa, né? Vai lá em rgxeducation.com e vem fazer parte dessa jornada de conhecimento que vai abrir a sua cabeça para ir mais longe e se tornar o produtor musical que sempre sonhou.